Pois é, Eliana Cardoso, o vereador Marcos Mendes está aqui do meu lado, relatando justamente essa visita, né, que ele fez ao IMED, e também quer falar um pouquinho sobre o desabamento na Fazenda Grande do Retiro, não é isso, vereador? Primeiro eu queria dizer, né, que eu sou vice-presidente da Comissão de Educação e presidente da Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente. Bela, eu fiquei assustado, eu fiquei aterrorizado com o que eu vi no IMED da Boca do Rio. A escola é completamente destruída, assim, entendeu? Você entra nas salas de aulas, a sala de aula, algumas sem climatização, as que tem climatização diz quando chove que enche de água, né? Vários pontos de pingueira, áreas corroídas, existiam a área de fiação, né? Aquelas caixas de luz e tal, completamente enferrujadas, né? Então a criança pode botar a mão ali sem um cadeado, a criança pode botar a mão ali se acidentar. Eu estou com medo muito grande do curto-circuito. Se der um curto-circuito, pode pegar fogo naquela escola. Não tem saída de emergência. Disse que teve uma briga entre alunos lá. As pessoas aí, para se livrar dessa briga, começou a pular a janela. Rapaz, é uma catástrofe total. A gente foi lá no refeitório. O refeitório era uma antiga biblioteca, então se transformou no refeitório. Menina, as mesas do refeitório, os pés dessas mesas são de ferro, então completamente enferrujados, entendeu? Você vê as janelas, né, sem vidraça, né, de um lado, sem vidraça de outro. Quando você vai lá onde as cozinheiras ficam, coitadas, né, fazem a alimentação e as janelas também estão quebradas, então elas não sabem quando chove se elas enxugam o chão ou se elas fazem a comida. Menino, um abandono completo. Do ponto de vista pedagógico também, você não tem sala de arte, né, você não tem sala de vídeo. As pessoas com deficiência que estão lá, então, crianças autistas, tá, você não tem material didático, não tem material pedagógico, a climatização também não existe. Aí às vezes você bota, como as meninas falam, bota um ventilador, ou ela opta pelo ventilador, ou opta para botar o material para dar aula. Rapaz, assim, professores e professoras adoecendo, né? Os telhados estão acabados. A quadra, há 6 anos essas crianças não entram nessas quadras. Menina, é uma coisa aterrorizante. Inclusive, todo o gradeamento estava pendendo, né? E aí foi o que aconteceu. Eles agora estão tirando esse gradeamento, estão fazendo uma reforma muito superficial. E a gente vai, né, como comissão, dar um período, 10 dias, no máximo, para o secretário de saúde tomar uma atitude. Se não tomar essa atitude, eu acho que a gente vai fazer uma manifestação no Ministério Público. Está muito grave, a gente já falou isso com o secretário. O secretário, eu quero dizer ao secretário que nós queremos uma parceria. Eu acho que o ponto essencial de tudo isso são as nossas crianças e adolescentes. Então a gente quer fazer uma parceria, mas assim, a gente está dando retorno para ele. Estamos fazendo nosso papel comissão, visitando as escolas, né, fazendo um relatório da toda a problemática, passando para ele. E nós queremos que eles, né, dê o retorno também para aquela comunidade ali, professores e professores, alunos e alunas, mas também a comunidade como um todo, que é uma falta de respeito que está acontecendo no IMED da Boca do Rio. É isso aí, assim, quando se trata de criança e adolescente, né, vereador, a gente precisa ter todo o cuidado e, assim, não precisa de luxo, não, mas dá uma estrutura básica, confortável, para que eles tenham condições de aprender. E também o que aconteceu, né? Eu sou presidente também da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, né? Então o nosso mandato é um mandato central sobre a questão do bem viver, ecossocialista, né? Socioambiental. Então, o que aconteceu é o prenúncio de uma morte anunciada. Entenda, Bela, existe uma frase, né, do pessoal do Movimento Sem Teto que diz o seguinte: quando a moradia não é um direito, né, ocupar é um dever. Então as pessoas que não têm moradia, que deveria ser uma política pública tanto do governo federal, do estado e do município, o que é que acontece? Principalmente tinha o Minha Casa Minha Vida, mal, ruim, era interessante para as pessoas e que Bolsonaro agora está acabando completamente, destruindo. Então as pessoas, quando não têm onde morar, elas aí acabam ocupando. E geralmente elas ocupam áreas de risco. O estado da Bahia, inclusive, você tem ali passando pelo contorno, na Grande Falha de Salvador, é uma área que teve movimentos tectônicos, né? Então, orogênese, teve terremotos. Então, você vê que é uma área assim muito friável, né? Com várias fraturas, com várias falhas. Então, essas áreas de morro, então elas são áreas assim com uma dificuldade muito grande. Então, são áreas de risco. Então, uma irresponsabilidade que a prefeitura fez, fazendo aquele muro de contenção de maneira completamente superficial. Aquele muro ali, parecendo que era só uma camada de cimento e acabou, né? Eu acho que não teve parceria com a Universidade Federal, com o Instituto de Arquitetura, com a Escola Politécnica. Eu acho que precisa buscar essas parcerias para ter essa responsabilidade, né? Como já existia alguma avaliação de risco ali,
eu acho que pela Codesal. Então essas pessoas não estavam em suas casas. Se tivessem, todas elas morreriam. Então assim, e todas aquelas casas ao redor estão condenadas. Então acho que precisa ter mais responsabilidade. Eu vou lá como presidente da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, também como geólogo, mestre em geologia ambiental, vou fazer uma avaliação daquela área ali e vou conversar com os responsáveis da prefeitura. Se por acaso não tiver uma decisão assim o mais rápido possível, a gente também vai fazer uma manifestação no Ministério Público, porque eu acho que o que está ali em jogo é justamente a vida das pessoas naquela região dali. Isso é extremamente importante, vereador.